Seigneur, nosso Deus vos abençoe. Nkolo nzambe na biso apambola bino. Mais uma vez, vemos diante de vós, Mbala moko lisusu toye liboso na bino através das redes sociais, na nzela ya ba redes sociaux para que possamos vos transmitir a palavra divina. po toyeba kopesa bino liloba na nkolo. Deus nos ajudou Nzambe nde asalisi biso através do WhatsApp, na nzela ya WhatsApp, Facebook, YouTube, para que possamos vos transmitir a palavra. po biso toyeba kotransmettre bino liloba. E deixe-me dizer, Tika ngai naloba temos dois canais, Biso dois to- canais aliás. biso tozali na bakanale mibale. Primeiro intitulado Boaz Backup Multimídia. Ya liboso ezali na kombo ya Boaz Backup Multimedia. O segundo é Aliança Tabernáculo de Luanda. Ya mibale ezali na kombo ya Alliance Tabernacle ya Luanda. Através desses canais vocês podem acompanhar as pregações. Na nzela ya bakanale oyo nde bino bokoki kolanda nde mateya. Informamos que o canal Boaz Backup Multimídia é disponível para todos os músicos da mensagem. Biso tozali koloba ete Boaz Backup Multimedia yango nde ezali mpona bamusicien nyonso ya message. Manda o seu vídeo, nós carregamos e o mundo irá acompanhar sem preço, sem nada cobrar. Tinda video na yo biso tokozwa yango mpe monde ekoakompagne yango mpe bokofuta eloko te. É verdade. Eza ya solo. Que Deus abençoe ricamente. Nzambe apambola bino mingi. Do resto, Oyo etikali como a calamidade nos permitiram congregar somente sábado e domingo, na ndenge nde makambo oyo nde elobami ya coronavirus yango esali ete biso tobondela kaka samedi mpe dimanche. então nós temos o programa de quarta e sexta que sempre tivemos antes desses coisas acontecer. Biso tozali kaka na programme ya mercredi vendredi oyo ezalaki banda kala yambo makambo oyo esalama. Então, como não temos possibilidade de poder nos congregarmos, Yango lokola biso tozali na makoki te biso tosangana. eu pessoalmente irei pregando na minha casa quarta e sexta-feira. Ngai kaka nakobanda koteya na ndako na nga na mercredi mpe E vendredi. vocês irão acompanhar através das redes sociais. Bino nde bokolanda yango na nzela ya ba redes Se sociaux. inscreve no nosso canal no YouTube. Yango ezokomama na kanal na biso ya Então, YouTube. vocês devem se inscrever no canal Bino esengeli nde bokoma na kanal na biso YouTube para que possam ter as novidades na hora. po biso toyeba kozwa nde banouvelle. Então, vamos rapidamente abrir a Bíblia. Na boye na lombango biso tokofongola Biblia Marcos capítulo 9, verso 17 na Marc chapitre 9 17 até 27. ti 27. Lemos em nome de Jesus Cristo. Totanga na kombo na Yesu Kristo. E da multidão respondendo disse: Na boye moko na kati ya bato ebele ayanolaki koloba. Mestre, Molakisi. trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Ngai na memi mwana na ngai azali na molimo mabe. E este, onde quer que o apanham, o despaça, o espuma e range os dentes. Na tango yango nde ezozwa ye azobimisa furufuru na monoko pe azokanga mino. Vai definhando e os seus discípulos, eu trouxe aos seus discípulos e não puderam. Na boye nde ngai na memi bango nde na bayekoli na ye bango bakoki E te. ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, Ye nde ayanolaki na bango alobi ete botala bato oyo bandimaka te. até quando estarei convosco? Tina ngonga nini na kozala na Até bino? quando vos sofrerei ainda? Tina ngonga nini bino bokomona pasi? Trazei-mo. Bomema ye. E trouxeram-lo, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. Bamemelaki Yesu mwana wana pe na tango ye nde ayokaki nde mbala moko kaka molimo mabe ekweyisaki abandaki komitungisama. Caindo endemoniado por terra, e revolvia-se escumando. Pe na boye akweyaki na mabele molimo mabe wana elataki ye abandaki komitungisama. E perguntando ao pai dele: Pe atunaki na tata na ye. quanto tempo há de suceder isso? Na ngonga boni makambo oyo esalami. E ele lhe disse desde a infância. Pe ye alobi na ye banda E bomwana. muitas vezes o tem lançado no fogo, na água e para o destruir. Pe mbala mingi ye azalaki komibwaka na moto na mai pe komiboma. Mas se tu podes fazer alguma coisa, Soki yo okoki kosala eloko moko. tem compaixão de nós, Yo ajuda-nos. yo nde ezala na pasi na biso salisa E biso. Jesus disse-lhe: Yesu alobi na ye tu podes crer, soki yo okoki kondima tudo é possível ao que crê. nyonso nde epesemeli baye nde bazondi. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, Mbala moko tata ya mwana oyo nde abandaki kolela koganga koloba ete ngai na ndimi nkolo ajuda a minha incredulidade. pe yo nde salisa ngai. E Jesus, vendo que a multidão concorria, respondendo o espírito imundo, e disse-lhe: espírito mudo, sai. Na boye Yesu amonaki ete bato nyonso nde bandimi pe alobi ete molimo mabe bima.
E não entra mais nele. Pe kokota susu kati na E yete. ele clamando e agitando com violência e saiu. Pe na boye molimo mabende eganga ki penza makase bimaki. E ficou o menino como morto da tal maneira que muitos diziam que estava morto. Pe na boye mwana onde atikala ki lokola mokufi pe batebele balobaki ete ye asi akufi. Mas Jesus tomando pela mão, ergueu e o levantou. Pe Yesu nde asimbaki na loboko atelimisaki ye pe atelimisaki ye. Então vamos tirar a nossa mensagem Pe biso tokozwa nde liteya na no biso verso 24, na verset 24. onde o pai do menino gritou: Na esika tata ya mwana oyo agangaki. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ngai nde na ndimi nkolo salisa ngai na kozanga E a kondima nossa nanga. mensagem intitulada: Pe liteya na biso eza na Eu nkombo creio, Senhor, ngai na ndimi nkolo ajuda-me. salisanga. Eu creio, Senhor, Ngai na ndimi nkolo sustenta-me. yo nde salisanga. Eu creio, Senhor, Ngai na ndimi nkolo tu tens capacidade de operar. yo nde ozali na makoki ya kosala. Eu creio, Senhor, Ngai na ndimi nkolo e nada é impossível. ke nyonso ezali impossible te na Eu nzambe. creio, Senhor, Ngai na ndimi nkolo tu és Deus ke verdadeiro. yo nde ozali nzambe ya solo. Aleluia. Aleluya. Esta criança, Mwana oyo a história que falamos, na histoire biso tolobi passa dentro de Jesus. ye nde yango esalamaki liboso na nkolo. Os discípulos receberam esse caso, badisiple bazwaki não ka puderam oyo resolver. bango nde bapesaki yango mpenza Mas solution o te. que atraiu muito a minha atenção, Na nzela ya attention na nga o que atraiu a minha atenção, oyo nde epusi nde makanisi na nga é ver a determinação do pai do menino. eza nde kotala komona determination ya tata ya mwana. Imagina que ele trouxe o filho nos discípulos. Tala ete ye nde amemaki mwana na badisiple. Por que trouxe nos discípulos? Mpo na nini amemaki bango na Porque badisiple? ele sabia que os discípulos operavam maravilha. Mpe ye ayebaki ete badisiple nde bazalaki kosala merveille. Jesus mandou os discípulos. Mpe yesu atindaki badisiple. Um dia voltaram gritando, mokolo moko bazongaki koganga dizendo os demônios obedeceram. koloba ete bademo nde batosi. Aleluia. Aleluya. Mesmo assim, ezala boye. aleluia. Aleluya. Eles sabiam que Deus estava com eles. Bango bayebaki ete nzambe azalaki Eles kati na bango. sabiam que Deus ia operar. Bango bayebaki ete nzambe nde akosala Mesmo mosala. assim, diante desta criança, não conseguiram fazer nada. ezala boye liboso ya mwana oyo bakokaki kosala Mas eloko te. o pai desta criança, kasi tata ya mwana oyo vendo que os discípulos não conseguiram nada, ye amonaki ete badisiple bakokaki vendo que kosala eloko operaram te. muitas coisas pelos outros, Bango amoni ete bango basalaki Mas makambo no ebele mpona caso bato dele, mosusu me mpo na ye nada aconteceu. yango esalamaki Isso te. não lhe enfraqueceu. oyo nde elembisaki ye te. Ela subiu até Jesus. ye nde amataki ntina yesu. Senhor, nkolo aqui está o meu caso. awa nde likambo na ngai. Trouxe nos teus discípulos. ngai namemi yango na bantonga na Não yo. conseguiram fazer nada. bango bakoki kosala eloko Se te. tu pode me ajudar. soki yo okoki kosalisa nga. Queremos ter pessoas como este pai. biso tolingi tozala na bato lokola tata Que oyo pode dizer, oyo bakoki mesmo se Deus não operou, ezala yesu asali vou te continuar crendo. ngai nakokoba kondima Subindo na oração, mpe komata na até na presença mabondeli do pai. ntina presence ya tata Dizendo, Senhor, koloba nkolo os teus servos oraram. Mesmo se a solução não resolveu-se. Mesmo se não há solução, meme ata solution eza te não desespere. yo nde kozala na désespérance te Esse pai, yo nde ndima kaka como esse papai, lokola tata oyo ele continuou crendo ye nde akobaki kondima até na presença de Jesus. ti na presence ya yesu. Ajuda-me, salisa nga tenha compaixão. yo nde ezala na mawa. Jesus disse: yesu alobi tudo é possível para aquele que crê. nyonso epesemeli oyo Ele azondima. gritou: ye agangaki eu creio, Senhor. o ngai na ndimi nkolo Eu penso que pode gritar. ngai nalingi moto akoki kondima creio, Senhor. ngai na ndimi nkolo. Se o médico disse não pode ser curado, soki bamédecin balobi yo okoki kobika te. Salmo 103. psaume 103 Sou o eterno que perdoa todos os teus pecados ngai nazali nkolo oyo azolimbisa masumu na yo e que nyonso cura todas as suas enfermidades. mpe ngai nde nazobikisa nde Acredita. kobela no nyonso ndima. Aleluia. Aleluya. Estamos aqui. toza awa Oh, vamos ler o profeta. tokotanga mosakoli Na pregação, acusação. na prédication accusation Parágrafo 337. paragraphe O 337 profeta disse: prophète alobi eu creio num Deus santo. ngai nazondimela nzambe santo Sim, Senhor. ezali bongo Seu poder para cura, azali na nguya na ye mpo na para kobikisa libertar, mpo na kokangola para tirar aquela pessoa do amor do mundo, mpo na kolongola moto oyo aza na bolingo ya para mokili libertar como fez com a Maria Madalena. mpo na kokangola ye na lolenge asalaki na marie mpe madeleine. Aleluia. Aleluya. Eu
creio ngai nazondima que Deus tem poder para curar. nzambe azali na ngolu ya kobikisa. Será que você pode acreditar? ezali ete bino bokoki kondima. Aleluia. Aleluia. Você diz, Yo loba orei muito, ngai nabondeli não mingi consigo abandonar essa vida do pecado. ngai nakoki te kotika bomoi oyo ya masumu. Sempre tem cobiçado. ngai nazali kaka na habitude Às wana. vezes está se masturbando. mbala mosusu nde nazose Mas masturbe. andando na sujeira. yo nde ozotambola na mosoto. Pode chegar a desesperar. yo nde okoki kokoma na Tipo, Deus désespérance não tem poder para te mudar. lokola nzambe azali na puissance te ya kochange yo na pokwa oyo. Te dizer, ngai nalingi naloba yo Deus tem poder nzambe azali na para pouvoir libertar. mpo na kokangola. Deus tem poder nzambe azali na para pouvoir te tirar do pecado. mpo na kolongola yo na masumu Como ele fez com a Maria Madalena. lokola ye asalaki na Marie Madeleine. O profeta continuou. Profeta azokoba Recorda. Pensa, lembra-se. kanisa Ela era uma pequena Jezabel pintada. ye nde azalaki Jezabel ya moke oyo nde Ela atiaki tinha bapote. 7 demônios. ye nde azalaki na 7 demo kati na ye. Aleluia. Aleluya. Esta mulher mwasi oyo tinha 7 demônios. ye azalaki na milimo mabe 7. Estamos aqui. toza awa Mesmo assim, ezala boy ela não desesperou. ye nde azalaki na Ela désespérance veio te. dentro de Jesus. ye ayaki liboso ya yesu Ela acreditou. ye andimaki E recebeu a libertação. mpe akangolamaki. Irmão, ndeko ya mobali acredite. ndima Tudo é possível nyonso ezali possible para aquele que crê. mpo na moto oyo azondima. Não desespere. yo kozala na désespérance te. Talvez mbala mosusu o pastor orou. o paster abondeli Talvez me encontrava na igreja. Tá. mbala mosusu akutaki nga na esika esika babondeli mpo na yango E onde cheguei, wana ezali ete esika nakomi será que vai haver uma coisa? ekozali ete eloko moko Tudo é ekozala possível. nyonso ezali possible. Sem fé, kozanga kondima vai acabar todas as igrejas. yo nde okosilisa masambo nyonso. Aleluia. Aleluya. Deus tem capacidade nzambe azali na de makoki. tirar todas as doenças. Ah. Fala, eu creio, Senhor. loba ngai na ndimi nkolo Ler o profeta. tokotala mosakoli. Pregação, doenças e aflições. prédication malade mpe baaffliction Pregado em 1950. prêché 1950 Parágrafo 23. paragraphe O 23 profeta diz assim: prophète alobi doenças e aflições bamaladi mpe baaffliction são todos os resultados do pecado. yango nyonso nde ezali nde ezowuta nde na lisumu. Talvez não seja em sua vida. mbala mosusu ezali bomoi na yo te. Talvez esse pecado que trouxe essa doença não é na tua vida. mbala mosusu lisumu oyo nde ezomema bokono oyo ewuti na bomoi na yo Talvez te. foi uma pessoa, avô, bisavô. mbala mosusu ezalaki koko moko to bakoko ya bakoko. Talvez não seja em sua vida. mbala mosusu ezali ewuti na bomoi na yo Mas te. na mais vida de alguém antes de você. mais yango ewuti kati na mutu moko yambo O na yo. diabo é autor das doenças e aflições. diable ye nde azali auteur ya bamaladi mpe baaffliction. Aleluia. Alleluia. Antes do diabo existir, yambo diable azala não havia nenhuma doença. ezalaki ata na bokono moko te. ezalaki ata na bokono moko Razão te. pela qual eu vou te dizer, yango wana nakoloba na a yo doença não é tua. maladi eza ya yo A te. doença não é da tua família. maladi eza ya libota na A yo te. doença é do diabo. maladi ezali ya diable. Alleluia. Alleluia. Se tu acredita, soki yo ndimi nada é impossível. ata eloko te eza impossible. Aflição, affliction todo problema que vem para te levantar a atenção, subir, makambo nyonso ezoya mpo nde ematisa yo tension nde Não ematisa yo é tension tu, Deus. eza ya yo é te. do diabo. ezali ya diabolo. Se tu acredita em Deus, soki yo ondimi na nzambe ela vai mudar as coisas. ye nde akobongola makambo. Aleluia. Alleluia. O profeta diz: profeta alobi porém, as enfermidades mpo na yango bokono são resultado do diabo e da queda. yango nde ezali nde resultat ya diable mpe kokoyisa. Todas as enfermidades bokono nyonso são resultado do diabo. yango nde ezali resultat ya diable. Aleluia. Alleluia. Doença não é tua. maladi eza ya yo te. Vamos continuar com o profeta. tozokoba na mosakoli. Parágrafo 41. paragraphe 41 Deus não cuidava que você fosse doente. yesu ye nzambe ye nde alingaki te ete yo nde obela. Será que alguém pode dizer amém? ezali ete moto akoki koloba amen. Não a vontade de Deus que você esteja doente. yango ezali volonté na nzambe te ete yo nde obela. Mesmo você que vai me acompanhar. ezala yo nde moto ozolanda Se nga. encontra na cama da aflição. soki yo nde ozali nde na mbeto ya maladi soki yo ozobela Deus não queria que você fique doente. nzambe alingaki te ete yo nde obela. Deus o fez à semelhança dele. nzambe nde asalaki yo na elilingi na ye. Ele quer que você esteja bem. ye azolinga ete yo ozala malamu. Ele tem feito tudo que ele pode para te manter bem. ye azosala nyonso ete mpo yo ozala malamu. É Satanás, o Satanás está contra você. ezali nde satana nde azali contre yo. Alleluia. Alleluia. É o Satanás. ezali satana Não é ele. eza nzambe te. Presta atenção. makanisi na yo ezala Portanto, este câncer, mpo na kanser oyo ele começa, ou este tumor, maladi oyo seja o que for, ezala nini ezali é um germe, ele começa a multiplicar. yango nde ezali bokono moko yango nde ezokola Como um tumor se torna maligno. lokola nde bokono moko nde oyo nde ezozala nde mabe Assim por diante. ezali boye bongo Ele é um bongo corpo. yango nde ezali nzoto moko Exatamente como você é um corpo. ezali lokola yo oza nzoto. Ele
Ele tem um espírito exatamente como você é um espírito. yango ezali na molimo moko eza wana lokola yo oza molimo Só que ele não tem alma. eza kaka ye nde azali na bomoi Mas te ele tem vida como você tem vida. ye azali na bomoi na lolenge yo oza na bomoi Portanto, na boye então, em você, na kati na em yo sua carne, na nzoto na yo existem duas vidas. ezali nde na pema Uma é você ezali moko yo e a outra é o outro ser. ya mosusu nde ezali nde bomoto mosusu Células que se multiplicam, ezali nde baselile nde ezose fazendo multiplie crescer um corpo. yango nde ezokolisa nzoto moko Exatamente como você cresceu em um corpo. ezali nde lolenge moko lokola yo nde okoli nzoto moko Está certo? yango ezali bongo Então, malamu o que faz isso? oyo ezosala yango O diabo. eza nde diable Quem faz isso? nani azosala yango O diable. eza nde diable Diz que você reconhece que é o diabo que faz isso. banda yo nde ozoyeba ete diable nde azosala yango Tens que acreditar que Deus está em cima do diabo. yo nde esengeli ondima ete nzambe azali likolo ya E ele diable tem capacidade de tirar toda a doença, mpe ye azali na makoki ya kolongola bokono nyonso toda a aflição, mpe baafliktio toda a nyonso complicação. mpe bakomplikatio nyonso Aleluia. alleluya O que faz isso? oyo ezosala yango É o diabo. eza nde diable É o germe. O germe é uma vida. germe ezali bomoi Primeiro, o germe é uma pequena célula com vida em si. germe ezali selile moko ya moke na bomoi kati na E yo aquela vida só pode vir de dois meios: mpe vi wana nde ekoki koya nde na lolenge mibale Deus ou do diabo. to na diable to na nzambe E você veio do germe da vida mpe yo ozoya na germe ya vie através de Deus. na nzela ya nzambe O câncer, o tumor, e Ca- assim por diante, cancer maladi songolo vem do germe da vida através do diabo. yango ezoya na germe ya vie na nzela ya E diable estão tentando destruir a sua vida. yango eza nde mpona eboma nde vi na yo Ele devora sua corrente sanguínea. mpe yango nde ezokɔta na kati ya makila na yo De maneira diferente, ele opera em você. na lolenge ya bokeseni ezosala kati na yo Portanto, eu sei que eles são demônios. mpo na yango ngai nayebi ete bango baza bademo Jesus Cristo os chamou de demônios. yesu kristo abengi bango milimo mabe E o que ele diz é a verdade. oyo ye azali koloba ezali solo Aleluia. alleluya Jesus chamou as doenças de demônios. yesu abengaki bokono Você bademo pode chamar malária, coronavírus, é um demônio. yo okoki kobenga malaria coronavirus yango nde ezali bademo Eles são do diabo. bango nde bazali ya diable O diabo é um atormentador. diable nde azali moto oyo atongisaka Ele está aqui para dilacerar o seu corpo, ye nde azali wana mpo na kofongola nzoto na yo devorá-lo, mpo na para kobebisa destruí-lo, mpo na kobebisa encurtar seus 70 anos. mpe nde kokata yo bambula okóma na bambula oyo Ele te puder. soki ekoki kozala Aleluia. alleluya Esse é o trabalho do diabo, eza nde mosala ya diable para encurtar os seus anos. mpo na kokata yo bambula Aleluia. alleluya Se tu podes acreditar soki yo okoki kondima de hoje em diante, ke lelo mpe mikolo eu ezoya sou semente de Deus, ngai nazali momboto ya nzambe semente de Abraão. momboto ya O abraham diabo não tem poder em minha vida. diable azali na nguya te kati ya bomoi na nga alleluya Toda aflição, baafliktio nyonso enfermidade, mbokono nyonso doença, mbokono são do diabo. bango bazali ya diable Complicação, bacomplikation é do diabo. ezali ya diable Pobreza, é do pauvreté diabo. ezali ya diable Se tu podes crer, soki yo okoki kondima Deus vai te ajudar. nzambe akosalisa yo Ajuda-me, Senhor. salisa É muito maravilhoso. yango ezali nkembo mingi Oh, irmão, não desespere. o ndeko yo kozala na désespérance te Não desespere. kozala na désespérance te ndima Tudo é possível. nyonso ezali possible É verdade. eza ya solo Como foi com Moisés, já assisterei contigo. lokola ezalaki na mose ekozala mpe boye kati na yo Parágrafo 221. paragraphe 221 Agora, há alguns aqui para oração esta manhã. ezali na bamisusu awa mpo na libondeli na ntongo oyo Eu estou vindo do encontro com a doença e a aflição. Seu corpo. ngai nazoya mpo nakutana na baafliktio mpe bokono na kati ya nzoto na yo Aleluia. alleluya Estou vindo no encontro com a demônio que está perturbando o teu corpo. ngai nazoya mpo nakutana na demo oyo azotungisa nzoto na Mesmo yo através desse meio, ezala meme na nzela oyo estou vindo para se encontrar com o demônio que está te perturbando. ngai nazoya mpo nakutana na diable oyo azotungisa yo Estou vindo do encontro com a doença e a aflição do seu corpo. ngai nazoya mpo na baafliktio mitungisami mpe maladi kati na No nzoto na nome yo de Jesus na nkombo na yesu kristo Farei isso até que Deus me tire a vida. ngai nakosala yango ntina ndenge nzambe akoboma ngai kolongola bomoi na nga Aleluia. alleluya Farei isso. ngai nakosala yango Isso é correto. oyo ezali bongo Enquanto Ele me der sentido e entendimento, na ntango ye nde apesi ngai nde sentiment mpe entendement virei orar. ngai nakoya kobondela Não falha. yo koloba te Não falha. kofaliare te O que você crê, oyo yo ozondima para quê?
mpona nini Quando eu orar por você, mpo na ntango nga na kobondela mpo na yo você fica bom. yo ozala malamu Aleluia. Aleluia. Acredite. yo ndima Quando vou orar para você, na ntango nga na kobondela mpo na yo importa a situação, ezala ata likambo eza ndenge uma nini solução. yango solution ekopesama Aleluia. Aleluia. Estabeleça isso. yo nde tala yango Se você não crê, soki yo ndimi te então não venha de mundo nenhum. mpe eloko moko ekosalama Não te vem. eloko moko ekosalama te Aleluia. Aleluia. Porque você simplesmente fará mal a si mesmo. mpo yo nde yo moko okomisala mabe yo Você moko não crê. soki yo ndimi te Tudo que vou falar, oyo nyonso a nakosala oração que vou fazer para ti, libondeli oyo nakosala mpo na yo yango ekosalisa yo te contrário, você vai se fazer mal. mais au contraire yo moko okomisala mabe É verdade. eza ya solo Estou vindo ao encontro do diabo, ngai nazoya mpona kokutana na diable que te levou a entender que a doença é que vai acabar contigo. mpe komema yo ososoli ete maladi esengeli esila kati na Não, yo é o demônio que te levou a entender isso. ezali nde diable nde amemi yo A ososola doença vai acabar contigo. ke maladi oyo ekoboma yo Venho contra esta doença, ngai nazoya nakutana na maladi oyo contra este demônio, ngai nazoya nakutana na em diable nome oyo de Jesus na nkombo na yesu Cristo, que kristo te larga. yango ye atika yo Em nome de Jesus. na nkombo na yesu Acredita. ndima Acredita. ndima Nada é impossível a Deus. ata eloko moko te eza impossible epa Não há nzambe doença que é impossível. eza ata na maladi moko te eza impossible epa nzambe Mas a ciência está evoluindo. na ntango science As ezoevolue doenças também estão evoluindo. maladi mpe ezoya makasi Ontem, lobi ou nos anos passados, to mikolo wani uti olo likambo mboni uti olo tuberculose. baza koloba na tuberculose É uma doença transmissível. ezalaki maladi moko Não transmissible pode comer no mesmo prato. bino bokoki kolia te na sani moko Mas uma coisa é certa. eza eloko moko O homem que tinha tuberculose vivia numa família onde havia pessoas. Só não deveria usar o seu copo, deveria usar o seu caneta e tudo dele. moto moko azalaki na tuberculose azalaki kobika kaka na libota moko esengeli biloko nyonso asalela kaka ya ye moko Hoje o diabo alterou a forma. lelo diable achange Disse, não lolenge vou subir um pouco. mpe alobi ke etenga nazomata moke E ele sobe, ye amati agora é corona. lelo ezali coronavirus Que quem tem isso não pode viver com os outros. oyo nde aza nango akoki kobika te na É baninga para dizer, quanto mais a ciência está evoluindo, elingi eloba ntango sianse os demônios ezokende também liboso estão com as doenças. mpe bademo mpe bazokende liboso na Os bonio deuses estão evoluindo com o seu poder. mpe nzambe na biso azoevolue na puissance na ye Aleluia. alleluya Oh, não tema. o kobanga te Confirmar isso com o profeta. ngai nazokonfirme yango na mosakoli Doenças e aflições 25. maladi mpe baaffliction 25 Hoje temos os melhores médicos que já tivemos. lelo tozali na bamédecin oyo baleki oyo bazalaki kala Nós temos a melhor ciência médica. biso tozali na science oyo eleki wana ya Os kala melhores hospitais que já possuímos. balopitalo oyo nde biso toza na Tem yango mais enfermidade do que já tivemos. mpe bamaladi oyo eleki oyo ya kala E no dia quando temos a melhor ciência médica na ntango biso tozali na bascience oyo eleki ya que já médecine tivemos, oyo biso tozalaki eles nango estão constantemente construindo instituições bango nde bazali kotonga mpenza bandako para os incuráveis. mpo na bato oyo nde bazobika te Exatamente como temos o melhor trabalho científico. lolenge moko lokola misala oyo nde eleki makasi ya scientifique Aflições e ezali doenças mpe ezali baaffliction mpe bamaladi já tivemos. oyo nde toza nango Quanto mais a ciência está evoluindo, na ntango science ezoevolue mais também as aflições que nunca existiram no mundo estão aparecendo. ezali mpe bamaladi oyo nde ebele ezalaki nanu te na mokili lelo nde ezali komona Construindo instituições ezali nde bamaladi anualmente. ya chaque année Aleluia. alleluya Os incuráveis. oyo nde ezobikisama Por te exemplo, par exemple nós tomaremos para falarmos por alguns momentos sobre câncer. biso tokozwa kaka maladi ya cancer toloba moke Parece ser um dos maiores inimigos. mpo yango nde ezala nde ennemi oyo nde eleki lelo Parece ser. lelo ekoki kozala ennemi oyo eleki O que é um câncer? cancer eza nini De onde veio? yango ewuti wapi Tumor, yango nde ezali catarata, cataracte úlcera, urse pneumonia, maladi ya poumon tuberculose. tuberculose Estes nomes são nomes medicinais bakombo oyo nde ezali bakombo oyo ewuti na que a médecine ciência médica colocou neles. oyo nde bascience ya médecine nde etia A kati na Bíblia yango declara que eles são demônios. na boye bible ezali koloba bango bazali milimo mabe Pouco importa os nomes que a medicina pode dar. ezala bakombo nyonso oyo médecine akoki kopesa Covid-19 covid-19 é o nome que a medicina deu. ezali nde kombo oyo Mas médecine o apesi verdadeiro nome dele, me kombo nango ya solosolo ezali démon por exemplo, par exemple o câncer. cancer O que é um câncer? cancer eza nini
ele geralmente vê de uma lesão. yango nde eye kaka na maladi moko. Todas as coisas naturais da terra tipificam as espirituais. Biloko nyonso naturel ya mokili yango nde Tudo ezotypifie natural spirituel. tipifica o espiritual. Ba naturel nyonso ezotypifie Você spirituel. sabe disso? Bino boyebi yango. Aleluia. Alléluia. Todas as coisas que acontecem no natural, Biloko nyonso ezosalama na a naturel mesma coisa no espiritual. yango ezolakisa eloko moko na Quanto spirituel. mais no natural, Oyo oleki naturel bamaladi ezoya makasi. Science ezoya no makasi. espiritual também, Na spiritualité Deus está peut-être evoluindo. nzambe mpe azokoba azokende liboso. Deixa-me dizer, Tikanga na para loba que possa entender. mpo bino boyeba Antigamente, na ntango ya kala Jesus yesu deveria ser convidado a ir entrar numa casa ye esengelaki babenga ye akekota na ndako para ir moko ressuscitar uma criança. mpo ye nde akende kosekwisa mwana moko. Deixa-me dizer, Tika ngai na a loba ciência evoluiu science e evolue nos deu WhatsApp. yango nde epesi biso Sem whatsapp. sair da tua casa, você pode conversar com uma outra pessoa na casa dele. okoki kobima na ndako te ye okoki kosolola na moto mosusu na Uma ndako coisa na que ye. não se poderia fazer no tempo de Jesus. eloko moko oyo nde esalamaki te na ntan ya yesu. Da mesma forma que temos o WhatsApp. na lolenge moko toza na whatsapp Pode falar com alguém na sua casa. okoki koloba na moto moko na Deixa-me ndako na dizer ye. desse mesmo WhatsApp. tika ete Da whatsapp oyo mesma moko forma que tu a pregar, na lolenge moko nazo te Cristo pode te curar da parte da tua casa. yesu akoki kobikisa yo na nzela ya ndako na yo. Quanto mais o mundo científico está evoluindo, Deus também vai evoluir. na ntango nde monde scientifique ezoevolue nzambe mpe azoevolue. Não há doença que ele não pode curar. ezali na maladi te oyo akoki kobikisa te. 26, mesma pregação. na prédication moko 26 Mas nunca houve nada que chegasse antes de Jesus Cristo, me ngai nayokana na eloko moko te ekomaki liboso na yesu o kristo Filho de Deus, mwana na nzambe que ele não fosse mais do que capaz de enfrentar. oyo nde ye nde akokaki te nde kobundisa yango. Ele é simplesmente o mesmo hoje como foi ontem. ye azali moko wana kaka moko lelo oyo azalaki lobi. Ele será para sempre. ye akozala kaka libela na libela. Aleluia. Alleluia. Ele é o mesmo. ye nde azali Da molaki mesma forma ontem, na lolenge moko lobi lelo Sera mpe para sempre. mpe akozala kaka libela na ele libela. prova isso. ye nde azokokisa E yango você verá, mpe ye okomona noite após noite. mpe butu moko mpe Se lisusu. não for assim, soki ezalaki boye te então você tem o direito de duvidar. yo nde ozali na makoki ya koboya. Alguém disse, moto alobi as cores são duradouras. lobiko yango ezali bongo. As cores se demoram muito para ser curado. lobiko nde yango nde ezowumela mingi mpo bato babi. Tanto quanto dura a fé. yango nde ezowumela mingi. Presta atenção. bokebi na bino ezali Quando a fé falha, na ntango nde kondima ezofaillir então a cura também falhará. wana mpe lobiko mpe ezofaillir. É verdade. eza ya solo Tens que acreditar. esengeli kondima Não duvida. dute te. Oh, grita como esse pai gritou. yo nde eganga tato atangaki Senhor. ngai na ndimi nkolo Ajuda-me. salisa ngai Eu creio, Senhor. ngai na ndimi nkolo Liberta-me. yo nde kangola ngai Eu creio, Senhor. ngai na ndimi nkolo Cura-me. bikisa ngai. Você dirá que cada pessoa que vai ao altar se converte será cristã todos os seus dias. yo okoloba ete na moto azokende na chair se convertir mpe okoloba ete ye aza wana mikolo nyonso. Ele poderá ser esta noite um filho de Deus ye akoki kozala na butu oyo mwana na nzambe e amanhã ser um filho do diabo. mpe amanya kozala mwana na diabolo. É quando ele perde a fé. na em Deus, ntango ye nde akoperdre kondima na nzambe ele o envia de volta. wana nde ekozonga nsima. Quando ele vai perder a fé, na ntango ye nde akoperdre kondima vai acontecer. wana nde ekosalama. Mas se ele tem fé, soki aza na kondima vai continuar como filho de Deus. ye akokoba kozala mwana na nzambe. A fé, soki oza na Não kondima perca. yo nde koperdre te talvez o raste muito, mbala mosusu obondeli mingi. esperando a promessa de vida. yo nde ozeli nde promese ya nzambe. Não perca a fé. yo nde kobwakisa kondima te. Talvez orar para ti. mbala mosusu obondeli mpo na yo mpe Não deu certo. yango esimbaki te. Não perca a fé. yo nde kokweyisa kondima te. Faz tipo esse papá. sala lokola papa oyo Ele não perdeu a fé. yo nde abwakisaki kondima te. É aí que um irmão, Prince Elias, cantou. wana ndeko moko boye prince elika chante ye aza na kondima. Ele cantou e tenha fé. ye nde ayembaki nga naza na Irmão, kondima tenha fé. mpe ye alobi ete ndeko aza na kondima. Tenha fé, irmão. zala na kondima ndeko Acredita. ndima É verdade. eza ya solo. A maior batalha que jamais pelejada, bitumba oyo eleki makasi toza na yango que nunca foi vencida. oyo nde balonga te. Parágrafo 146. paragraphe 146 O profeta disse: profeta alobi abra sua mente fongola bongo na e yo diga: mpe loba eu creio que posso ser curada. ngai na ndimi ete ngai nazobika. Oh, Jesus. yesu Será que alguém pode repetir isso? ekoki kozala ete moto akoki kozongela Quando yango você irá acompanhar isso? na ntango yo nde okolanda yango. Abra sua mente. yo fongola bongo na yo Diga: mpe loba eu creio que posso ser curado. ngai nazolinga ete ngai nabika. Então o que? nini
é esta palavra do Senhor. ezali liloba oyo ya nkolo É certamente a palavra do Senhor. yango ezali mpenza liloba na nkolo. Logo aqui está este que diz que os dias de milagre já têm passado. Na ntango bato oyo bazali awa bazoloba ete mikolo nde ya miracle esi E eleki não podemos fazer isso e aquilo. biso tokoki kosala oyo toyebi wana. O profeta disse: Profeta alobi esqueça-se de tudo isso. yo nde bosana nyonso wana, Ponha Deus em primeiro. yo nde tia nzambe na esika ya liboso. Aleluya. Enquanto que o mundo diz: Na ntango mokili ezoloba não pode, ekoki kosalama te, não vou conseguir, ngai nakokoka te, põe isso de lado. yo nde tia yango mopanzi. Irmão, tenha fé. Ndeko ozala na kondima, Acredita, ndima tudo é possível. nyonso ezali possible. Se temos a fé, Soki tozala na kondima, ninguém depois de ouvir isso ficará aflito. moto moko Não há oyo demônio que pode resistir. ezali ata na demo moko te akoresiste. Mesmo na pregação, doença e aflições. Na prédication maladi mpe baafricain 46, vamos descer. 46 tokoki. E se este grupo de pessoas já sentado aqui, Soki bato oyo nde baza awa bavandi awa, provavelmente aqueles que estão para receber a oração esta noite, ezali mpenza baye bazali awa mpona kozwa que losambo na estão butu para oyo vir à plataforma. oyo nde baza awa na Talvez plateforme. você neste momento não tens como andar. Mbala mosusu yo na ngonga oyo oza te na lolenga Eu kotambola, falava dentro de um grupo físico. me bana bazalaki koloba na bato oyo mpenza bazalaki wana, Estava pronto para receber a oração. bango bazalaki wana mpona kozwa Talvez você libondeli. está pronto para receber a Mbala mosusu yo oração, oza pre mpona kozwa libondeli, mas não tem como andar. me yo oza na makoki ya kotambola Não tem te, como chegar. yo oza na makoki ya kokoma te, Ou a quarentena te separou. to quarantaine nde ekaboli yo. Acredita. Ndima Onde você está? esika yo oza. O profeta pede uma coisa. Profeta alobi eloko Se moko. estiver em coração, se estiver em um coração, em um acordo, soki ezalaki na motema moko mpe accord moko apenas nos próximos 5 minutos, ekoki kozala à peu près 5 minutes. não haverá nenhum deles nestas cadeiras de rodas, Ata moto moko te akotikala kovanda na bakiti oyo nas macas. mpe na bakiti Se oyo, eles crerem que isso é verdade, soki bango bandimi ete yango eza ya solo, enquanto estiver vindo, na ntango bino bozoya por um, moko na moko esta noite, na butu oyo na plataforma, na se plateforme, eles, cada soki moko na moko na bango, se não for tirado dessas cadeiras, Só que bango- de macas, coisas assim, bango balongwe te na bakiti oyo na biloko ya e boyeboye sair andando por esta plataforma mpe kotambola na plateforme oyo normal, normal, então você poderia dizer que estou errado. mpe bino bokoloba ete ngai nazali na erreur. Se eles têm fé, Soki bango baza na se kondima, você tem fé, soki yo oza na kondima, vai trazer testemunho. yo nde okomema témoignage. Depois de ouvir esta mensagem, Na nsima ya koyoka sango oyo eu acreditei. ngai O nandimaki demônio não resistiu. ke demo akoki koresiste te, ye nde akendeki Você vai testemunhar. mpe yo okotémoigne. O profeta disse no 47: Profeta alobi na 47, eu me afirmo a Deus. ngai Aliás, eu me refiro a Deus, ngai nazomikaba na nzambe o qual ele é infalível. mpo ye nde azali infaillible, Você será curado. yo nde okobika, Agora, ele está aqui para tornar a sua palavra verdadeira. ye nde aza awa nde mpona kobongola liloba na ye A solo. palavra dita por Deus é verdadeira. liloba nyonso oyo ezolobama na nzambe ezali solo, me Você tem que crer nele, esengeli yo ondimela ye, não por metade. komitungisama te, Não acredite metade. yo nde kondima nde ndambo te, Você tem que conhecê-la. yo esengeli nde oyeba ye, Tens que acreditar. yo nde esengeli ondima. Certas pessoas chegam e dizem: Bato mosusu bazokoma bazoloba eu creio. ngai nandimi, Eles acham que creem, bango alobi bandimi, mas você encontraria uma em 1000 que realmente crê. yo okomona moko na moko penza ke bandimi Sobre 1000 pessoas, na 1000 só personnes, uma pessoa realmente acredita. okomona kaka moto moko kaka penza andimeli ya A kosolo. fé é um firme fundamento das coisas que esperam La foi c'est une firme fondation na bato oyo e bazondima, a prova das coisas que não se vê. mpe ezali nde preuve ya makambo oyo ezomonana te. Aleluia. Aleluya. Agora me diz, há muita gente que pode vir dizer que eu creio. Branham alobi bato ebele bakoki koya balobi ete Sobre tondimi 1000 pessoas. sur 1000 personnes, Uma. okomona ka moto moko. Aleluia. Aleluya. Agora, existe outro homem. Eza na moto mosusu Aliás, 49. 49, Nós somos controlados. biso tozali contrôlé, Nossos corpos são através de 5 sentidos. nzoto na biso ezali na 5 sens. Quando sabe que isso é verdade? Banani bayebi ete yango eza solo, Deixe-me ver a sua mão. tika ngai namona maboko na bango. Sentido, visão, Visão. andar, tato, olfato, audição. Esses estão controlados do homem natural. Oyo nde ezocontrôle nde moto oyo naturel, 5 sentidos. ezali 5 sens. Agora, existe outro homem do outro lado interior. Ezali na moto mosusu azali na ngambo mosusu ya Qual kati, é o homem da fé? oyo nde azali moto ya foi, O espírito.
oyo ezali molimo Elle possède 2 sentiers. ye nde azali kaka na 2 sens Un d'elles est à fait. moko ya basansi wana ezali kondima L'autre incrédulité. mosusu wana ezali incrédulité Os quais forment o número perfeito de Deus. oyo nde ezosala nde nombre parfait ya nzambe 7 sentidos que você tem. 7 sens oyo yo oza nango Como depende da minha frente. moto oyo aza kotelema liboso na nga Usando um terno xadrez, está usado um óculo. oyo nde atie manete Aleluia. alleluya Tens sentido. ye nde azali na basens Aleluia. E ela está usando óculo. ye nde azolata manete Uma gravata. mpe na cravate Quanto acha que isso é certo? yango ezali mpenza ya solo Quanto acha? O homem que está na minha frente. moto oyo aza liboso na nga Ele diz, tem óculo. ye aza na manete Como que eu conheço que tem óculo? nga nayebi ndenge nini ke ye aza na É manete através do sentido. yango ezali nde na nzela ya sens Do sentido que Deus nos deu da visão. ezali nde sens oyo nzambe apesi biso ya vision Agora, tem outro sentido ezali na sens mosusu interior, oyo ezali na kati que é a fé ou a incredulidade. yango ezali kondima to kozanga Agora, kondima a fé é o firme fundamento das coisas que espera. la foi c'est une firme fondation ya makambo É oyo a bazosala prova das coisas que não se vê. oyo nde ezali preuve ya makambo oyo ezomonana te Prova, sente, cheira ou ouve. oyo nde ezomonana Prova, preuve sentam, koyoka solo cheiram koyoka solo ou ouve. to koyoka Mas o na Senhor matoi ele fez justamente tão real como a sua visão. me yango nyonso ezosala ete yango ezali reyele na Ou vision qualquer outro seu sentido. to sens moko lisusu ozomona Quero dizer, elingi eloba você crê. yo ndima Você simplesmente. yo ndima Não há kaka ninguém que possa te fazer duvidar. ata moto moko te akoki kosala ete yo ndima te Você possui aquele sentido que lhe faz dizer que é assim. soki yo ozali na basanse wana ezosala ete koloba ete eza bongo Bem, agora, se você crer, soki yo ndimi você está aqui para receber a oração. yo oza awa mpona kozwa losambo Seja você em que for, ezala esika yo ozali seja onde você está, ezala esika nini yo ozali acredite. yo ndima Se você crer esta noite, soki ondimi na buto oyo você será curado. yo nde okobika Tão positivamente como sua visão declara que aquela camisa é branca. yango ezali mpenza bongo na ntango vision ezodeklare ete chemise wana ezali Da ya mesma pembe forma que a tua visão pode dizer que a camisa do pastor é azul, branca, na lolenge moko vision na yo ekoki koloba ete chemise ya paster ezali bleu a tua fé pode te dizer que você vai ser curado. kondima na yo ekoloba na yo ete yo nde okobika A obra é feita neste momento. mosala esi esalami na ngonga oyo Obrigado. melesi Você não pode receber nada de Deus, yo okoki kozwa eloko moko te na nzambe exceto pela fé. oyo nde ewuti te na nzela ya kondima Pela fé, os muros de Jericó caíram. na nzela ya kondima nde bamire ya jeriko Pela eteya te fé, Moisés recusou ser chamado filho de ou filho de Faraó. na nzela ya kondima nde mose nde abengamaki nde mwana ya faraon Pela fé, Gideão fez assim e assim. na nzela ya kondima gedeon asalaki boyeboye Pela fé, eza kaka na nzela ya a kondima única maneira. eza kaka lolenge moko E sem fé kozanga kondima é impossível agradar a Deus. yango nde ezali nde impossible nde kopesa E nzambe se lokumu você desejar agradá-lo, soki yo nde ozopesa ye você lokumu deve chegar a Ele com fé, esengeli nde okoma epai na ye na kondima crendo que a sua palavra é verdadeira. ndima ete liloba na ye ezali solo Acredita, ndima como esse pai acreditou. lokola tata oyo andimaki Eu creio.